Era uma vez uma menina que visitou a Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri em uma viagem da escola. Essa menina cresceu e realizou um sonho que foi iniciado aqui. Essa menina sou eu, jornalista com muito orgulho, Mary Landim, e você vai conferir um pouco da grandiosidade desse projeto que há mais de 30 anos transforma realidades aqui em Nova Olinda, interior do Ceará, aqui no podcast Fala aí Landim e também no meu canal no YouTube. Vem comigo conhecer a belezura que está aqui, cheia de histórias e memórias que transformam realidades aqui em Nova Olinda e em todo o Brasil. Olá, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 14 anos, sou guimirim aqui da Fundação Casa Grande e eu vou contar para vocês um pouco mais sobre a história da casa. A casa é do século XVIII e foi restaurada pelo casal de músicos Alenberg Quindins e Rosia Lima Verde em 1992. A casa surgiu de uma pesquisa etnomusical feita pelo casal. Eles iam participar de um festival, eles tinham que compor uma música inspirada em mitos e lendas aqui da região. E eles foram na casa dessas pessoas para perguntar vários mitos e lendas, e as pessoas iam dando vários materiais arqueológicos. Então, ele decidiu restaurar essa casa para colocar todos esses materiais para que pesquisadores, estudantes pudessem vir estudar todo esse patrimônio aqui da casa, todo esse patrimônio da região. Estamos aqui direto da rádio Casa Grande FM. Vocês estão ouvindo aí ao fundo uma programação maravilhosa, porque aqui só toca música boa. Alenberg, muito bom estar aqui com você. Fala pra gente, assim, qual é a importância? Eu sei que você já respondeu isso milhares de vezes, mas chegar aqui na Casa Grande é sempre um momento de muita alegria. Quando você responde a cada vez que um jornalista ou algum curioso te pergunta qual a importância da Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri para aqui, para Nova Olinda? Olha, eu acho que é dar essa oportunidade de uma cidade como Nova Olinda ter há 32 anos um projeto como esse. Eu acho que a maior importância, a primeira importância, eu acho que é essa, né? Porque você anda em tanta cidade, né, no Brasil, e que você não vê um projeto da sociedade civil, né, uma ONG, com, assim, feito pelas pessoas da cidade mesmo, com uma durabilidade dessa, porque o difícil não é criar, né? O difícil é manter. Ela, que nós temos, né, aqui uma coisa que é assim, as duas metas da fundação é manter, abrir as portas e mantê-las de portas abertas, não deixar fechar, né? Então esse abrir e não deixar fechar cabe todo um trabalho que a fundação tem feito aqui. Então, para mim, eu acho que a cidade, da cidade, né, nasce o projeto de cultura da cidade, né? Daqui nasce o projeto do que você está vendo em matéria de urbanização da cidade. A cidade teve que se adequar, né, ao povo que vem aqui e ter que crescer para criar infraestrutura para receber essas pessoas, né? Daqui nasce o projeto Expedito Celeiro também, né? Já dentro desse projeto dos artistas locais, como é Dona Andinha, que é o Museu Orgânico da Rede, né? O projeto também do Museu Orgânico da História Política de Nova Olinda, que é o Museu aqui de Antônio Jeremias. Nasce também o projeto dos restaurantes, das pousadas. Então, nós tivemos que criar tudo, né? A cidade não tinha nada disso, né? Para que a gente pudesse, a fundação, ela cumprir realmente a sua missão aqui de abrir as portas da cidade para o Brasil e para o mundo. Sim, eu estou abrindo esse episódio especial da frente da Fundação Casa Grande, porque para mim ela tem um significado super especial. Eu converso com algumas pessoas já sabem, e a minha maior alegria é contar isso, que você já saiba, mas eu sou resultado da Fundação Casa Grande como jornalista. Com 12 anos, eu vim para uma excursão da escola e eu decidi ser jornalista.
Olha que bacana. Você não sabia? Não, mas é interessante isso, né? Porque não tem aquelas árvores, né, que a semente dela voa com as plumas, né? Que parece que chama semente aérea, né? Que ela vai indo para outros lugares. É tão legal quando a gente vê que a Casa Grande ela não se limitou só em Nova Olinda, porque é assim, né? Esse universo é dessa forma, você vai num lugar e ali você olha aquele lugar e você lê que aquilo é bom para seu lugar, que é bom para sua vida, e daquilo ali você começa a criar, né, de dentro de si aquilo que foi espelhado por lugar. Esses lugares eles são só assim onde o sol brilha, porque na realidade onde ele, ele nasce e se põe é dentro da gente. Exato. Né? E assim, a fundação ela tem uma relação muito forte com a minha vida, com a minha formação, com as minhas escolhas profissionais. Aquela menina de 12 anos que escolheu ser jornalista, depois de uma excursão, fez um trabalho na minha pós em Gestão Social e Desenvolvimento sobre esse lugar, sobre a Rádio Comunitária Casa Grande FM. E essa menina, que hoje é uma mulher jornalista, tem mestrado, ganhou o segundo lugar no Prêmio Sebrae de Jornalismo, Sim. falando sobre empreendedorismo social. Meus parabéns. A gente fica feliz, né, disso aí que a gente vê que sabe o que é, não sabe? Essa coisa, né? A gente tem a coisa, a gente é gente de bem, né? E quando a gente se encontra com o bem, aí a gente acredita que o bem existe. Né? E ele existe. E hoje eu tenho lido muito sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e chegar aqui e dar de cara com os 17 e ver quantos são contemplados aqui. Fala um pouco sobre esse momento da Fundação, que, como você falou anteriormente, né, são 32 anos, muita história e luta, e a cada dia mais vem agregando conhecimentos, agregando o que a ONU traz. Fala um pouquinho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Fundação Casa Grande. Pois é, né? Na realidade, né, as ODS ela nascem de uma observação do que já existe de carência no planeta, né? E é no planeta inteiro, então não é uma coisa criada pela ONU, é uma coisa que já existe. E esse observatório da ONU faz com que haja uma inclusão, né, das necessidades do planeta. Aqui habita também as necessidades. Então, quando a gente coloca as ODS aqui, a gente está colocando o lugar de morada das ODS, né? A gente está colocando um desses lugares do planeta que também sente aquilo que a ONU observou. E é por isso que nós estamos com um projeto aqui da Chapada do Araripe como Patrimônio da Humanidade, com as bases nas ODS. É importante que os lugares que forem patrimônio da humanidade, eles sejam lugares que tenham um objetivo de formação para inclusão e distribuição de renda. Nós não vamos diminuir a pobreza dando dinheiro. Nós vamos diminuir a pobreza fazendo com que as pessoas produzam, né? Que as pessoas trabalhem, que as pessoas se encontrem, né, naquilo, se encontrem dentro de si, né, para o mundo. Né? Quando você fala que você viu uma coisa e que isso aí você acreditou e por isso você andou, de certa forma você está contribuindo, né, para que essas ODS, né, elas sejam cumpridas, elas sejam vistas, que elas sejam trabalhadas pela ONU, pelas Nações Unidas, porque nada mais é do que, né, uma instituição com um projeto de uma visão do planeta. Né? Então, cuidado com a água, cuidado com a distribuição de renda, com a natureza, né? Esses espaços aqui, o que eles buscam é isso, é trazer essa consciência para a população, para que essas meninas e esses meninos pequenos, eles enxerguem isso e vejam a importância, né, de que isso ele esteja incluso e que eles possam também contribuir com o que ele pensa para que esse desenvolvimento também seja partilhado, não só ele sendo um receptor, mas também que ele seja um promotor, né,
um produtor, né, uma pessoa que o pensamento dele também esteja incluso, né? Então, na realidade aqui existe uma prática, né, desse pensamento. Eu acho que a coisa mais importante na fundação, eu sempre digo para o menino, é a gente proporcionar que os pensamentos das pessoas sejam aproveitados e que sejam ouvidos e que sejam colocados em prática. E o que é fantástico é o quanto essa escola de comunicação da meninada do sertão, que traz a TV, traz a rádio, traz a gibiteca, traz toda uma formação teatral, uma conscientização, ela abre os olhos e abre portas, né? Fala um pouco sobre o quanto desses meninos, que hoje não são mais meninos, são homens, já trouxeram e contribuem para essa história de hoje aqui da Fundação. Pois é, essa meninada hoje, né, começou em 1992, já tem deles aí, já são pais de família, né, já tem os filhos aqui na fundação. E isso é muito bonito, né, porque você vê os filhos, né, os filhos da Casa Grande aqui, é praticamente uma geração, né? Uma geração que a gente tem. E para mim, viver 32 anos aqui na fundação, para mim representa compreender a diferença entre geração e ciclo, sabe? Então nós estamos agora, depois de 32 anos, concluindo um ciclo. E com algumas gerações. Porque é o seguinte, normalmente eu vou pegar uma casa que tem 4 filhos, um nasceu após o outro, cada um daqueles pertence a uma geração, né? Cada um tem seus amigos de sua idade, né, e tal. Então ali são 4 gerações. Então, essas gerações cresceram aqui na Casa Grande. Dessas gerações, alguns já chegaram a ser pai. E esses que chegaram a ser pai, e essa meninada que hoje estão os filhos aqui, a gente está começando tudo de novo. Formando do começo mesmo, como quem fosse pegando a semente, abrindo a cova, colocando ali, plantando e vendo, cuidando das primeiras folhinhas que vai nascendo e tal. Então aí é que você tem uma noção de ciclo. Nós estamos, depois de 32 anos, concluindo o primeiro ciclo da Fundação Casa Grande, que comporta algumas gerações aqui da Casa Grande. Então, para mim, isso é bacana ver, inclusive, né, sustentando a família pelo aprendizado que aqui teve. Fantástico. E assim, falar sobre a Casa Grande é falar sobre o sonho de um casal. Sim. Alenberg e Rosiane Lima Verde, que é uma estrela linda que está olhando para a gente, isso eu tenho certeza. Me emociono quando lembro e a contribuição dos dois para formar essas sementes que até o olhar não consegui enxergar quando eu falo da minha relação com vocês. Tem muitas pessoas que não conhecem ainda a história. Fala como tudo isso começou desse casal. É muito bom quando a gente começa um projeto assim, né? Que dentro do projeto tem um namoro com o projeto e com a pessoa, né? Então é muito bacana isso, assim. Então, nós éramos dois moleques, né? Novos, com 18 anos, eu me casei com 18 anos, com Rosiane, e a gente tinha o mesmo entendimento sobre o olhar para o mundo, né? E aquilo ali foi muito bom, é muito bom quando a gente está com uma pessoa que tem a mesma utopia da gente, né? Isso aí é uma coisa, e uma coisa aqui, né, que eu aprendi, né? Primeiramente, assim, né, que um homem, né, assim, que eu aprendi na minha vida, eu me coloquei como aluno, né? Da mesma forma, Rosiane se colocou como aluno, porque quando você tem, a pessoa, um tem a natureza masculina, outro tem a natureza feminina, são dois amigos, né? E a natureza feminina, ela traz um tanto de ensinamento que a natureza masculina desconhece. Da mesma forma, a natureza feminina desconhece os elementos da natureza, né, oposta. E ainda tem a cultura familiar. Você é criado numa cultura, a outra pessoa é criada em outra cultura. Então, vai essas duas coisas para dentro de uma casa, alinhar, afinar, para conviver e dali vencer na vida.
certo? Então, ao mesmo tempo que você está lutando contra a vida, ou melhor, está lutando na vida, né, contra a vida, lutando na vida, você também está lutando consigo mesmo, e os dois, né, cada um lutando consigo mesmo, e uma terceira luta também, ali, outra luta, que é a luta da convivência, de você conviver. Quando eu fui uma vez condecorado, pela Federação do Comércio do Estado do Ceará, eu chamei Rosiane estava ali na plateia, já estava com câncer, estava, né, até um pouco debilitada, e aí me deram 3 minutos para me falar. E eu disse, olha, eu vou falar aqui 3 minutos, né? Todos os condecorados eram homens que estavam ali. E eu disse, olha, se eu tivesse 3 minutos, 3 segundos ou 3 horas para falar, eu ia falar justamente o que eu vou falar agora. Existe um ditado, né, que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Pois eu nunca vi dessa forma. Eu nunca vi minha mulher, né, assim, atrás de mim. Eu sempre vi ela de lado. Então eu quero convidar a Rosiane aqui para vir receber esse prêmio junto comigo. Então, assim, né, assim, aqueles homens que estavam ali, todas as mulheres se levantaram na hora, tá entendendo deles, né? Porque realmente, né, a gente não constrói uma coisa sozinho, nem a mulher constrói uma coisa sozinha, nem o homem constrói uma coisa sozinho. E a gente é aluno um do outro, porque é justamente, cada um é professor um do outro. E o maior aprendizado que eu tive de conviver, né, com minha mulher foi que o seguinte, e o grande conselho que eu dou é assim, o homem que investe em sua mulher, ele cresce, né? Então, eu vivi minha vida, tá entendendo? Para que uma mulher se formasse, fosse uma doutora naquilo que ela queria, né? Tivesse a empresa dela, né? Que ela se realizasse como pessoa, né? E isso para mim foi muito bonito, porque eu realizando ela, eu via, né? É como uma planta que cuida de seu jarro. Não é nem o jardineiro que cuida de sua planta, né? É uma planta que cuida de seu jarro. Né? Então a gente sente que você cuidando desse ambiente, então a gente cresce junto. Então a Casa Grande foi isso. A Casa Grande, né, é muito bom quando a gente o projeto da gente é de namoro. Namoro com o trabalho, namoro com a vida, namoro com a pessoa que você vive, né? Porque é muito bom você atravessar a vida namorando, né? Namoro não é uma coisa, né? Namoro é de estar de bem com tudo que você que está em sua frente, está ao seu lado, está com a vida, né? Então eu vivo ainda o mesmo projeto de vida, né? Eu vivo o projeto de vida. Eu sou uma pessoa que, com o meu aprendizado assim de vida que eu vivi, eu aprendi, né, assim, a importância do casamento na vida. Eu sou uma pessoa que eu acredito no casamento, né? Eu acredito nos filhos, eu acredito na família, eu acredito numa casa para a gente criar uma família. Eu sou uma pessoa, eu sou um matuto, tá entendendo? E eu acredito nisso. Eu, e eu acredito e pratico. E acredita tanto numa casa que formaram juntos uma casa tão grande que habita o sonho e as realizações de tanta gente, né? A gente poderia passar horas e horas conversando, mas quando você transmite esse testemunho da importância da mulher ao lado, é muito interessante, porque o que a ONU traz entre os Objetivos de Desenvolvimento, né, entre os ODS, é justamente a equiparação entre homem e mulher. Então, não é algo que foi colocado pelos objetivos ou pelos pesquisadores. É aquilo que, como você se nomeia um matuto, Sim. acredita nisso. Sim. Então, para a gente, digamos que encerrar um pouco desse nosso momento aqui tão agradável, quando a gente olha para essas crianças que são o futuro daqui da Fundação, que recebem tão bem, que contam a história do povo Cariri, como é para você formar cada turma, ver essas crianças olhando para um futuro que vem por aí, que 2030, que é um marco para a ONU, mas que tem muito tempo pela frente aí para um futuro melhor? Eu acho que a salvação mesmo da humanidade está na coletividade.
Uma das coisas, quando você trabalha com uma instituição como eu trabalho, o maior desafio é despertar uma consciência coletiva. O maior desafio é despertar uma, uma observação sobre como não é positiva a visão de individualidade. Certo? Então, é muito importante para o mundo essa visão coletiva. A gente criar as coisas. Tem pessoas que chegam aqui e dizem, Allenberg, eu tenho vontade de fazer uma instituição assim. Aí eu vou dizendo, né, o que elas querem. Ah, mas isso aí, eu não tenho condição, isso aqui, tal, tal, tal. Aí vai, eu digo, então faça o seguinte, crie bem sua família, né? Crie bem seus filhos, porque aí você está contribuindo para o mundo, porque quando, quando a gente, quando a gente cria, né, os filhos bem, né, a casa é do bem, a calçada é do bem, a rua é do bem, a praça é do bem, a escola é do bem, o trabalho é do bem, entendeu? No mundo fica bem. Eu acho que a maior escola é a casa. E eu tenho a felicidade de dirigir uma fundação com o nome Fundação Casa Grande, né? E colocamos como codinome, né, dentro do nome, Memorial do Homem Cariri, que resgata essa história da memória. Então, valorizando o passado, o presente e o futuro dentro da formação de vivência, né, do que se chama de pedagógica, né, dentro da casa. Então, para mim, eu acho que isso aí é uma coisa. O maior desafio é esse: é você tirar a pessoa do lugar da individualidade para a coletividade. Eu sempre via na escola os cartazes, né, que a escola divulga de promoção da sua qualidade, né, ou melhor, seus valores de ensino, tipo, primeiro lugar em medicina, né, primeiro lugar em engenharia, primeiro. Eu dizia para meus filhos, e digo até hoje, eu não quero vocês primeiro em nada. Eu quero vocês no meio da fila, porque quem está no meio da fila vê quem está à frente e quem está atrás. Né? É nesse lugar de primeiro aonde se desenvolve, né, a desumanidade, tá entendendo? De ser o primeiro. Esse lugar de primeiro é justamente esse ambiente que desenvolve. Então é importante a gente sempre estar ali num lugar estratégico para que a gente dê a mão quem vem atrás, né? E de que quando os primeiros tiverem, né, com depressão, com essa coisa também, que tem essa carga para quem são os primeiros, né? Que ele também esteja ali com água fresca, com a redinha branca, né, para deitar e para conversar. Exato. E assim, você falando sobre isso, eu lembrei agora de uma oração que eu rezo com o meu filho, que eu compartilho em alguns lugares e vejo que aqui também é um lugar. Ela é curta, mas ela diz: Papai do céu, obrigado pelo dia de hoje, pela comida na mesa, pela roupa limpinha e pela cama quentinha. Abençoa e ilumina os nossos caminhos para que possamos ajudar a construir um mundo melhor. E essa oração é uma oração de tudo quanto é bicho tem no mundo, né? Se você vê os passarinhos, os bruguelinhos, você vê tudo, é isso mesmo, é se alimentar, é ter um lugar para morar, né? Viver a vida que tem que ser vivida, né? Na nossa casa apareceu o ninho de um passarinho. E aí eu sempre comento, né, com meu marido e comento com alguns amigos que é muito melhor a gente ter um passarinho que vem cantar na nossa casa e ele está livre, do que ele estar preso numa gaiola e a gente obrigar ele a cantar para a gente. Então, é muito do que eu cresci aprendendo e devo também aqui à Fundação Casa Grande. Minha formação como jornalista se deve a alguns atores muito importantes. E estou aqui diante de um deles, da estrelinha que está lá no céu, olhando por nós. E assim, hoje está aqui digamos que pagar uma dívida comigo mesma. Mais uma, né? Que é cada vez mais, Allenberg, contribuir para que o mundo conheça cada vez mais esse espaço de democratização da comunicação, da cultura, da arte e de formar seres humanos mais cidadãos, mais conscientes do seu dever.
Eu também fiz uma série, uma temporada do podcast, que é saúde mental. Você encara? E tem muito a ver com o que você colocou. Hoje a sociedade vive também questões relacionadas a problemas mentais, Sim. a ansiedade, a depressão. São essas escolas que vislumbram tanto o primeiro lugar nisso, naquilo, e não pensa na importância de formar cidadãos. Sim. E é isso que a gente, mais uma vez, eu falo esse projeto da Chapada como patrimônio da humanidade, porque o patrimônio da humanidade, ele tem, tanto que nosso slogan, vamos dizer assim, é patrimônio da humanidade com acento no DA, né? A gente transformou a preposição num verbo, porque o patrimônio ele tem que humanizar, certo? E a humanidade, né, ela tem que ter essa noção da importância do patrimônio. Olhar para o seu passado, pensar o seu presente e olhar para o seu futuro. Isso mesmo. E assim, aqui tem um livro, né? Fala um pouquinho sobre ele, para também quem está acompanhando. Você vai autografar para mim, mas fala um pouquinho sobre ele. Aqui é o Poemas HQ. Eu, quando era criança, eu tinha uma editorazinha de revista em quadrinhos. E até hoje eu leio quadrinhos. Então, quando Rosiane fez a passagem, eu me curei, vamos dizer assim, daquilo que eu estava passando, atravessei, fazendo poema. Mas não era um poema assim, eu vou fazer um poema, não. Era aquela dor, eu tentava ler e aprofundava o máximo possível. E aí fiz toda uma travessia através de 33 poemas. Vim saber que era 33 também depois, quando terminou. Que eu disse, pronto, esse aqui é o ciclo. Não pode entrar nem sair mais alguma coisa, porque esse foi meu sentimento. Esse tijolinho aqui era o meu sentimento, era desse tamanho. E quando eu fui ver, que eu fui contar os poemas, me veio esse número 33, né? Que na numerologia aí você vê que é o seguinte, aí deu a idade de Cristo, né? Então foi uma passagem, uma crucificação. Mas eu não queria que isso fosse uma coisa que fosse pesada. Então eu fiz um livro para pessoas igual eu, que não sou muito de ler letra, só letra, eu gosto de ver figura ainda, eu gosto de ver figura. Mas que fosse agradável, assim, qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que não sabe ler, abre esse livro aqui e acha bonito ele, sabe? Então é um livro de brinquedo primeiro. Uma criança abre ele, olha e acha bonito passar as páginas dele, né? Sem nem saber o que tem escrito aqui. Então eu fiz esse livro chamado Poemas HQs, que são esses poemas em quadrinhos, e esses quadrinhos escondendo esses poemas aqui dentro, né? Então, isso aqui é praticamente, né, a minha história, né? Está aqui em 33 poemas, né, que vai desde o meu nascimento até o nascimento da minha primeira neta. Para a gente encerrar essa conversa, qual é a mensagem que você deixa para o mundo, pensando na sua história, na história de vocês e dessa casa tão fantástica? A mensagem que eu deixo para o mundo é que a gente não desista, né, do mundo, né? Que a gente preparar esse mundo como se um dia fosse ter que voltar, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Se a gente não voltar, mas que os que a gente gosta se sinta confortável no mundo melhor que a gente ajudou a construir. Então, eu acho que a Casa Grande é essa a missão da Casa Grande. É por isso que ela é azul, da cor do mundo, e as portas são vermelhas, da cor do sangue da gente. Fantástico, fantástico. Viva, viva, viva. Muito feliz. Obrigado, viu? Eu agradeço você ter vindo aqui, agradeço demais e agradeço por esse seu testemunho, né, de vir aqui na Casa Grande, não só para fazer um podcast, na realidade, para cumprir uma missão, né, de certa forma, de um ciclo na sua vida. Eu agradeço muito. Tem uma frase que diz que para você entender a sua história, você tem que voltar para suas origens, né? E é isso, assim, eu estou num momento de muita realização, ele está do meu lado,
nesses momentos. E assim, muita coisa que tem acontecido e ter voltado para o que eu mais amo, que é a comunicação, tem me deixado muito feliz. Chegamos ao fim desta edição do podcast Fala aí, Landim, que contou a história da Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri, nesse bate-papo tão bacana com a Lemberg Quindins. Lembre-se de que você pode encontrar outros conteúdos e atualizações. Não esqueça de compartilhar o que aprendeu hoje com seus amigos e familiares. Estaremos de volta em breve com novas histórias fascinantes, entrevistas inspiradoras e muita motivação. Até lá, continue explorando, aprendendo e crescendo. Até breve!